Amém. Paz, Senhor, para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso, amém? E não diferente, também quero aproveitar a minha oportunidade, amém? E contar também, antes de nós entrarmos para a palavra. Nós estávamos orando aqui, quando eu digo nós, igreja, né? Estávamos orando para que Deus verdadeiramente abrisse uma porta de emprego para mim. Não que eu estava desempregado, não estava, mas eu estava num lugar onde, com as pessoas que eu conversava, quer crentes, quer não, né? A minha conversa era sempre essa. Eu tenho para mim que essa ainda não é a porta que Deus tem preparado. Mas onde eu estava, Deus tem sustentado, proveu e foi grande bênção. Mas estávamos que a aflição no meu coração de poder estar mais na casa do Senhor me movia a buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de um lugar onde eu consiga estar mais disponível à tua casa. E para a glória de Deus, quando foi? Eu não esqueci. Foi na segunda-feira que eu estava de folga, eu acho, né? Eu recebi um e-mail da empresa onde eu vou trabalhar, né? Começar a trabalhar de segunda a sábado, na área que eu, quando eu falo para as pessoas, eu falo, foi a porta do jeitinho que eu pedi para Deus, amém? Na área que eu gosto de trabalhar, que é a área de logística, né? Que vai me permitir estar na igreja com mais frequência. A gente flexibilizava, né, um pouco, né, para poder estar aqui, né? Mas agora não precisa mais fazer isso. Eu vou ter essa liberdade de poder estar na casa do Senhor, mais disponível para a obra do Senhor, para o reino. E essa era a minha vontade, esse era o meu desejo. Então, para a glória de Deus, eu começo já amanhã, amém? Nesse novo emprego e eu gosto também, amém? Né? Mas eu gostaria de louvar e de engrandecer ao Senhor, porque verdadeiramente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Como o Josias brinca, né? O presbítero Josias brinca, é a campanha das portas abertas, né? E Deus foi abrindo porta para todo mundo e verdadeiramente Ele tem sido muito bom, irmãos, para conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem demoras, até porque o meu tempo hoje é bem curto, né? Vamos abrir no Salmo de número 28, amém? Eu poderia hoje nem pregar hoje, né? Para mim ser mais breve do que eu pretendo ser, porque a palavra hoje ela já falou bastante já sobre isso. Salmos 28, versículos 7 e 8, ele fala assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, e também é a força salvadora do seu ungido. Amém? Vamos orar? Pai de amor e graça, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por estar, ó Deus, na tua casa, Senhor, ó Deus, por este momento, Senhor, ó Pai amado, diante de ti. Senhor, eu te peço, ó Deus, que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor possa tomar, ó Deus, a minha vida, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Deus, e falar, Senhor, ó Pai amado, aos nossos corações. Porque o que nós queremos, ó Deus, é ouvir a tua voz, ó Pai. O que nós queremos, ó Pai amado, é saber, ó Pai amado, o que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. A tua porção, ó Deus, a tua palavra, ó Deus. Pai querido, o Senhor precisa entrar no nosso coração. Então, Pai amado, tens liberdade, ó Deus, para tomar, ó Deus, o teu filho da maneira que quiseres, ó Pai. O Senhor fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Vamos falar um pouquinho hoje sobre confiança. Desde uns dias para cá, amém? Isso tem me deixado tem ficado muito latente no meu coração, a questão de confiar em Deus. E hoje os louvores, a palavra, os testemunhos, tudo falou hoje sobre confiar em Deus. Amém? E esse salmo, ele fala um pouquinho disso, Salmo 28. Então, amém? 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 Som. 1, 2. Som. Foi? Amém? É muita tecnologia, irmãos, né? Mas isso aqui é bom, você fica livre, com as mãos livres, né? Amém? Então, desses dias pra cá, eu tenho pensado muito nisso. Desde quando eu vim do hospital, e eu não vou contar esse testemunho que nós já contamos, né?
mas uma das coisas que Deus tem deixado guardado e tem batido no meu coração foi a questão da confiança, de confiar em Deus. E como é bom, irmãos, nós confiarmos em Deus. Como é bom nós andarmos no nosso dia a dia, nós vivemos a nossa vida, até mesmo no nosso cotidiano, com a certeza, com a convicção no nosso coração de que há um Deus que cuida de mim e de você, de que há um Deus que observa a minha e a tua vida, de que quando nós clamamos, de que quando nós falamos, de que quando nós levantamos a nossa voz, existe um Deus que diz a palavra dele que inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, um Deus que com todo o seu poder, com toda a sua magnificência, ele olha para nós, falhos, pecadores, imperfeitos, e está, diz a palavra, com a sua mão estendida, para nos atender, para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos fazer andar no caminho que ele tem para as nossas vidas. Amém? E esse salmo fala muito bem disso. O Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele confiou o meu coração e fui socorrido. Amém? Eu separei alguns outros versículos que falam também sobre isso, sobre confiar em Deus. O quão importante é nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa confiança e quão convicto nós precisamos ser disso em todos os momentos da nossa vida. Amém? O Salmo 27, ele fala nos versículos 3 e 4, fala assim... 3 e 4 não, desculpa, só o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Confiar em Deus nos tempos das tribulações. Confiar em Deus em tempos de angústias. Irmãos, nós temos visto várias pessoas, e eu tenho visto também muita gente desesperada por conta da pandemia. Muita gente desesperada por conta das coisas que estão acontecendo no mundo. Mas o meu coração, e não é porque eu sou melhor do que um ou que outro, não. O meu coração sempre esteve em paz com relação a isso. Porque eu sei que o Deus que eu tenho crido, Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa casa. Ele prepara todas as coisas. E verdadeiramente o salmista, quando ele fala esse versículo, ele traz uma segurança, uma certeza, uma convicção de que haja o que houver. Haja guerras, haja lutas, haja pelejas, o coração dele está firme no Senhor. E a pergunta que fica no meu coração é: em quem o nosso coração está firme? Em todo tempo. Em que tempo? Porque fácil quando nós depositarmos e mostrarmos a nossa confiança, a nossa convicção, a nossa certeza do Deus que nós servimos, quando as coisas estão bem, quando está tudo tranquilo, mas quando as coisas ficam um pouquinho complicadas, essa confiança ela precisa permanecer firme. Afinal, a palavra diz, em Salmos, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Também a palavra do Senhor, ela diz, que o homem, que o homem prudente é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, porque veio o vento, veio a tempestade e combateu contra aquela casa, mas ela ficou firme. Ela não ficou abalada. A palavra nos mostra, e é importante a gente lembrar disso, que mesmo que a gente tenha as adversidades, mesmo que a gente tenha as lutas, o Senhor, Ele é conosco. Confiar em Deus é a nossa melhor, eu posso dizer que é a nossa única opção acertada. Se nós confiarmos no homem, nós vamos nos frustrar. Se nós confiarmos em homem, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos desapontar, mas confiando em Deus, meu querido, não tem como você ficar desapontado. Confiando em Deus, pondo em Deus a sua esperança, a sua confiança, você não sai frustrado. Você não sai. O testemunho hoje da Paula no louvor deixou muito claro isso. O louvor, ele falou isso, e eu fiquei meditando na letra do louvor, quando fala em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não se entrega. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Salmos de número 46, eu disse que ia ser rápido e vou ser bem rápido. Salmo 46 é bem conhecido dos nossos irmãos, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O versículo 10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha é nós podermos olhar para a palavra do Senhor e vermos que ainda que hajam as guerras, ainda que hajam perturbações, ainda que hajam dificuldades, há um Deus que age em nosso favor. Há um Deus que cuida das nossas vidas. Irmãos, se eu fosse separar os versículos que falam e que nos mostram isso, Deus agindo quando há adversidades nas nossas vidas, nós ficaríamos aqui um bom tempo. E olha que eu nem sou como fala, de sair escrito em versículo tal, capítulo tal, eu nem sou tão assim discipulado com essas coisas. Mas se nós fôssemos olhar para a palavra, nós veríamos diversas situações onde os homens estão aflitos, mas Cristo está lá e traz a bonança. Onde os homens estão preocupados, Cristo vai lá e traz a provisão, porque Ele é verdadeiramente o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Amém? E quem vive isso, irmãos, pode glorificar ao Senhor. Quem vive isso, sabe disso, pode falar com certeza, com convicção: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o meu socorro, nele eu confio. Não serei abalado, não serei confundido. Eu preciso ter essa convicção todos os dias. Você precisa ter essa convicção todos os dias. Porque a palavra nos diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Amém? Salmo 115. A palavra também nos incita a confiar também em Deus. Versículos 9, 10 e 11 fala assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ele é o seu ajudador, Ele também é a sua defesa. Ele é aquele que te sustenta, mas Ele também é aquele que te protege. Esse é o nosso Deus, irmãos. Quando nós falamos que Deus é Deus de perto e Deus de longe, quando nós falamos que você pode entregar a sua ansiedade, os seus problemas diante de Deus, é pautados nessa palavra. É porque nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa confiança. E hoje o que mais existe são pessoas que não têm essa certeza, que não têm essa convicção. E eu e você precisamos manifestar isso. O Deus em quem nós temos crido. A palavra fala: porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu bem sei. Você bem precisa saber. Você bem precisa declarar. Eu bem preciso declarar. Eu preciso olhar para as situações e eu preciso olhar para a minha vida e falar para aquele que me rodeia, falar: olha, fica tranquilo, existe um Deus que pode mudar a sua história. Existe um Deus que pode transformar a sua vida. Por que você fala isso, presbítero Ricardo? Porque Ele faz isso na minha vida. Ele faz isso na tua vida. E a gente não pode ficar calado e simplesmente viver os cuidados de Deus nas nossas vidas e ficarmos com isso guardado para nós. Precisamos anunciar isso. Anunciar entre as nações, né? Nós cantamos, né? As suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. E as maravilhas de Deus é o cuidado do Senhor sobre mim e sobre você. A maravilha de Deus é os milagres que Ele opera na minha e na tua vida. As maravilhas de Deus é quando uma pessoa olhar para mim e para você e falar: ah, Ricardo, não tem jeito. Mas tem jeito sim. Na minha vida também não tinha jeito e aconteceu assim, assim, assim. Deus fez isso. Deus pode fazer com você também. Deus pode mudar a sua história e mais do que isso, Ele pode salvar a tua alma. Ele pode mudar a tua vida. E esse é o propósito do Pai. Salvar a tua alma. Te fazer caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Caminhar, como diz a palavra, sendo firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. E isso é importante para as nossas vidas. Romanos, capítulo 8. E esse eu acho que é o antepenúltimo versículo. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31, ele fala assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E aí eu paro por aqui. Quem nos separará, meu querido, do amor de Deus, manifesto e vivo nas nossas vidas? Essas coisas não podem nos separar. E aí eu fiquei pensando nisso, por que a tribulação? Porque se nós pensarmos na tribulação, ela não pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele que cuida de nós, Ele socorre bem presente na hora das nossas angústias, nas nossas tribulações. Na angústia também não podemos nos sentir ou darmos brecha, margem para sentirmos separados do amor de Deus, porque Ele é presente, Ele é refúgio, Ele é a segurança sobre as nossas vidas. A perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, nada disso. Porque nós conhecemos o nosso Deus de vários atributos. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é Senhor dos exércitos, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus que não perdeu nenhuma batalha, Ele é Deus que peleja por mim e por você. E é importante nós lembrarmos dessas coisas. E nada disso que vem sobre as nossas vidas pode nos separar do amor de Deus. O versículo continua, o capítulo de Romanos continua, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Não é fácil você carregar essa convicção no seu dia a dia. Não vou falar para você que é simples, você manifestar essa confiança, essa certeza, você declarar para as pessoas essa convicção que você tem em Cristo. Porque existem lutas, existem afrontas, existem dificuldades, existem questionamentos que vão vir para confrontar a sua fé. Mas a palavra nos deixa claro que, mesmo com todas essas coisas, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Porque todos os dias nós somos entregues à morte, somos reputados como ovelhas para o matadouro, somos questionados quanto à nossa fé, somos questionados quanto à nossa postura, à nossa conduta cristã, mas isso não pode abalar, meu irmão, a minha e a tua fé, porque se isso abalar a minha e a tua fé, nós vamos mostrar que nós ainda não entendemos o Deus que nós temos servido, nós ainda não entendemos o Deus que nós temos crido, um Deus que não muda, um Deus que não se abala, um Deus que tem como seus atributos ser imutável. Um Deus que nós ouvimos e está na palavra e às vezes nós olhamos como jargão, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que não muda, é o Deus que eu e você servimos. É o Deus que eu e você entregamos a nossa vida para o servir, para o adorar e para o bendizer. Esse é o nosso Deus. E aí o versículo 37 continua dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os irmãos estão aí? Amém? Nós precisamos ter essa certeza, irmão, no nosso coração. Isso precisa fazer o nosso coração arder na presença de Deus. Saber que um Deus tão grande olha para nós tão pequeninos e nos guarda e cuida de nós, nos livra de todas essas coisas, nos faz passar pelas lutas, pelas adversidades, mas com a garantia da vitória, porque Ele é Senhor dos exércitos sobre as nossas vidas. João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Como que eu faço, presbítero Ricardo, para mim viver assim, caminhar assim? Como que eu faço para que eu consiga, com graça, manifestar às nações essa confiança, essa certeza de que o cuidado de Deus ele é real na minha vida? No meu andar, no meu dia a dia, nas minhas conversas, nos meus conselhos. Como que eu faço isso, presbítero Ricardo? João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 e 10 fala assim: como o Pai me amou,
também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo um Cristo que veio em forma de homem e deu testemunho, mostrou para mim e para você que é possível, mesmo sendo homem, confiar plenamente em Deus. Que é possível, mesmo sendo homem. Aí você vai me falar assim, mas irmão Ricardo, Jesus não tinha pecado, mas ele veio e padeceu. Não existe uma coisa, irmãos, que eu possa olhar para Cristo e falar, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe a dificuldade que é isso ou aquilo que eu estou vivendo. Porque ele padeceu como homem, mas não pecou. Mostrou para mim e para você que é possível, mesmo nas dificuldades, depositar a sua confiança no Pai. Permanecer no seu amor. E o que é permanecer no seu amor? Guardar os seus mandamentos. Atentar para a sua palavra. Quantas e quantas vezes Deus já não falou para mim, e eu tenho certeza que já falou para você. Faça assim, faça assado. E assim como eu já fiz, você também já deve ter feito. Não fez, como Deus falou. E aí o que acontece? O resultado que você quer, não acontece. Porque não está de acordo com a vontade de Deus. Mas também o contrário acontece. Quando Deus fala comigo e com você, olha, faz assim. E aí eu e você fazemos assim. E aí nós vemos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Aí nós vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Aí nós vemos os caminhos se abrindo. Aí nós vemos que dá para perseverar, dá para permanecer nesse amor, porque vale a pena. A renúncia, há às vezes debates, há às vezes um posicionamento mais firme de quem nós somos, sim, mas vale a pena. Tudo isso vale a pena, porque a recompensa de Deus sobre as nossas vidas é maior. Ainda o Evangelho de João, versículo 7 do capítulo 15, fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que maravilhoso. Quando nós olhamos para essa palavra, e vemos que o que nós precisamos é estar nele, ele em nós, para caminhar da maneira que ele quer. Poxa, presbítero Ricardo, eu tenho buscado em Deus melhorar a minha vida, melhorar a minha intimidade com Deus, caminhar de um jeito certo, entender o que é caminhar, sabe, da maneira que Deus se agrada. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Peça para Deus, deixa Ele entrar no seu coração. Viver essa convicção, viver essa confiança é entregar a sua vida para Ele e deixar Ele tomar o controle de todas as coisas. Eu lembro de várias vezes, irmãos, e por que eu falo isso? Porque quando eu penso em confiança, eu penso das minhas indagações para com Deus. E muitas vezes no meu dia a dia eu perguntava para Deus, falava, Senhor, até quando? Até quando? Vou viver nessa porção, vou ficar desse jeito, mas estava lá. Falo que não é fácil, não é fácil, mas a gente precisa permanecer firme, precisa permanecer confiante, porque a palavra fala que aquele que confia, que é prudente, tem os seus pés firmados na rocha. E firmado na rocha ou firmado na areia, uma coisa é certa, a tempestade vem, o vento forte vem para combater contra as nossas vidas. Mas a diferença está em quem nós estamos firmados os nossos pés, em quem está firmada a nossa confiança. É aí que está a diferença. Quantas pessoas nós vemos às vezes titubear em vários sonhos, projetos, em conceitos, em propósitos de mudança, de melhorar, e você vê que não melhora, que não muda. Quantas pessoas a gente vê, que a gente conhece, que estão do nosso lado, caminham conosco. São nossos amigos, são colegas de trabalho,
que falam que vão mudar de vida e às vezes você vê que começa bem e aí para no meio do caminho. Por quê? Porque ainda não está convicto da sua confiança. Que a nossa confiança, irmãos, esteja em Deus. Por que eu estou trazendo todos esses versículos hoje, todos esses textos? Para nos mostrar que confiar em Deus vale a pena. Quando vale a pena? Em todos os momentos. Como que eu faço para confiar em Deus, irmão Ricardo? Como que eu faço? Permaneça no amor. Permaneça guardando os mandamentos do Pai. Permaneça atento à palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Guardando, praticando, aplicando ela. Vai doer às vezes? Vai doer às vezes. Talvez doa muitas vezes, porque é transformação. É mudança de conceito, é mudança de vida, é mudança de opinião, é mudança de pensamento, é negar-se a si mesmo. Mas vale a pena você abrir mão de todos os seus conceitos, dos meus conceitos, e guardar os mandamentos de Deus, permanecer nele. Permanecendo nele, ele permanece em você. E diz a palavra que aí tudo que você pedir diante de Deus será feito. Não é barganha, irmãos. Não entenda como barganha, porque não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus não faz barganha. Olha, me dá isso que eu te dou isso. Não. É uma condição para você viver essa confiança em Deus. Para quando você falar para as pessoas, olha, eu bem sei quem eu tenho crido. As pessoas olharem para você e ver isso como certo, como real na tua vida. Você, através da sua vida, testemunhar desta confiança que você tem em Deus para as outras pessoas. E como que eu faço isso? Permanecendo no amor de Cristo, guardando os seus mandamentos, confiando nele verdadeiramente. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu disse que ia ser breve e fui breve. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que verdadeiramente o nosso caminhar possa ser, meu querido, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Por que eu tenho pensado muito nisso? Porque eu tenho visto muitas pessoas falarem isso e quando você vê a vida, o testemunho, não condiz. Como quem diz, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu sei em quem eu tenho crido. E aí daqui a pouco a pessoa está falando, mas e agora? Eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. Confiar em Deus é confiar em Deus em todos os momentos. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver que em todos os momentos em que Cristo mostra que vale a pena você confiar nele, depositar a sua confiança nele, é nas adversidades, é nas tribulações. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, né? Fui socorrido na minha angústia, eu clamei ao Senhor e fui socorrido, né? É assim. Somos entregues à morte todo dia, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque sofremos, padecemos, custa um preço, sim, mas o resultado final vale muito a pena, porque as pessoas, elas vão olhar para mim e para você e vão ver diferença. Por quê? Porque por causa de mim? Não, por causa do Deus que eu sirvo, por causa de Cristo. Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade. Mas é Deus na minha vida. O que nós mais ouvimos falar hoje aqui foi isso. Deus purinho. A mão de Deus transparente. E é isso mesmo. Porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Mas quem consegue, né, fazer essas coisas todas, se não for o Senhor nas nossas vidas? E como que acontece? Porque há uma confiança plena nele, que pode todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou fazer uma oração e em seguida passo a palavra para o pastor Adão. Amém? Pai de amor e graça, eu louvo o teu nome, Senhor, ó Deus, e te agradeço. Pai, pelo teu cuidado, ó Deus, pelo teu amor, ó Deus, e pela tua graça. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer, ó Pai amado, caminhar, ó Deus, como diz a tua palavra, Senhor, ó Deus, firmes, ó Deus, e constantes. Pai, caminhar, ó Deus, Pai querido, confiante, ó Deus, em ti, ó Pai amado, em todo o tempo. Quer ser, ó Pai amado, nas lutas, quer ser, ó Pai amado, nas provas, ó Deus. Pai, a nossa confiança, ó Deus, possa estar colocada, Senhor, e depositada em ti, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida de nós, ó Deus, eu te peço. Pai querido, guarda as nossas vidas em todos os momentos. Que verdadeiramente, ó Pai amado, nós possamos, ó Deus, como diz a tua palavra, caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória.
louvando e engrandecendo o teu nome, guardando os teus mandamentos, ó Pai, permanecendo, ó Deus, no teu amor, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, amém? Pastoradão.